Lembrando aí, pessoal. Sentados cada um nos lugares em silêncio, já para frente, prestando atenção aqui, ó. Vamos lá? Chega, cada um nos lugares. Na hora que eu voltar a passar pelo trabalho, não fizeram o trabalho. Mentiram para a Regiane. Quê? Eles mentiram para a Regiane, falaram que voltar a passar pelo trabalho, não fizeram. Aí fizer, mas não seu. Então vamos lá. Eu passei o trabalho na última aula aí, trabalhando em 5 pontos sobre filosofia medieval. E a matéria que eu passei desse trabalho é a mesma que vai cair no mestrado. Então por isso eu vou explicar agora questão por questão do trabalho. Vamos lá? Primeira questão do trabalho aí, qual que é? Santo Agostinho foi influenciado por... Melhor nem falar nada. Melhor nem falar nada para essas pessoas. Que foi? Murilo! Vocês escrevem, os três não conseguem ler o que vocês escreveram. Vocês são fenomenais. Ah, eu posso seguir. Espetaculares. Pessoas tem uma mensagem que é desigual. Santo Agostinho foi influenciado por diversas correntes filosóficas ao desenvolver suas ideias sobre o cristianismo. Qual delas teve o maior impacto em sua concepção de mundo? Vocês estão copiando sem saber. Não, olha isso aqui, tá tudo errado, ó. Ai, descrente. Ó, diversas. Escreve certo mesmo. A coisa tá feia. Tá vendo? Antigamente era telefone sem fio, quando você falava uma coisa pra pessoa, a pessoa passava à frente. Agora copiando, tá Agora virando. copiando é analfabeto. Então quais correntes filosóficas influenciaram o Santo Agostinho? Duas principais. Não, vou dar azar. O platonismo de Platão e a sua visão dualista. Ó, os dois aí, ó. Vou morar em casa, vou morar em casa. E o neoplatonismo Esse que é da de Plotino. Ele foi influenciado por diversas outras antes de se converter, mas depois de sua conversão, ele foi influenciado pelo ceticismo, pelo estoicismo, foi influenciado também pelo maniqueísmo, mas as principais depois de sua conversão vou guardar esse celular, vocês cascam a fala da sala, os dois. Ou guarda e fica em silêncio, ou... Sem reclamar. Eu morro. Tá pegando nada? Você gosta? Estragando a live, filho. Tá estragando o dinheiro. Não dá Faz merda na vida dele? Vai falar que Lá na vai frente. dar dinheiro? Lá na frente tem as consequências. Olha porque tá de bruxinho com coisa que ele já vai deixar ele embora. Então? Eu mando ele embora, com certeza. Ele é segundo, Essas são as duas correntes que influenciaram Santo Agostinho. O platonismo de Platão e o neoplatonismo de Plotino. O neoplatonismo é uma corrente filosófica inspirada em Platão, no dualismo platônico. Ele vai dizer que tudo que existe originou-se de algo que ele chama de uno, uma espécie de Deus, de uma divindade. Platão falava do mundo sensível e do mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo que nós vivemos, mundo de sensações, mas de ilusões, de sombras, de aparências. Aqui não está a verdade, esse mundo. A verdade está no mundo que ele chama de mundo inteligível. E nesse mundo inteligível estaria o uno de Plotino, do qual emanou tudo que existe. Então tudo sai do uno para Plotino. Depois o cristianismo vai pegar essa ideia do uno
vai falar que esse uno é Deus. É um Deus uno, mas é trino também. Um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Existem 2 mundos, que é esse mundo aqui, que nós vivemos. É um mundo dominado pelo pecado, pelo mal. É um mundo que nos leva à perdição, ao inferno. E o mundo de Deus, a cidade de Deus, Santo Agostinho chama de cidade de Deus. A cidade de Deus habita Deus, os anjos e os santos. Então é algo similar ali, mas com outras palavras traduzido para o cristianismo, com as ideias cristãs. Faz essa transposição aí dessas ideias platônicas e neoplatônicas. Questão número 2. Em sua obra, Santo Agostinho o de mal. Qual foi sua solução para o problema? Então Santo Agostinho aborda o problema do mal. Não um problema lógico e teológico. Se Deus é bom, se Deus é o bem, de onde vem o mal? O livre-arbítrio escolhe algo que já existe. O livre-arbítrio não cria. Somente Deus é criador. Criar é fazer algo a partir do nada. Nenhuma criatura tem o poder de criar. Então, de onde vem o mal? Nós somos criaturas, não temos poder de criar. Criar é fazer algo a partir do nada. Então, nós não criamos o mal, nós escolhemos o mal. O mal já existia, nós só optamos por ele. Assim como o demônio, Satanás, Lúcifer, o demônio também. Ele não tem o poder de criar. Só Deus tem o poder de criar. Só Deus é criador. Deus é criatura. E as criaturas não têm o poder de criar. A gente tem o máximo o poder de inventar. O que é inventar? É fazer alguma coisa com coisas que já existem. A mesa foi inventada pelo ser humano. Mas nós fizemos a mesa a partir de coisas que já existem. A partir da madeira, do plástico, do petróleo, do metal. Então nós fizemos a mesa. E aprimoramos ela. Agora o mal nós não criamos, nem inventamos. É algo que já existia. Então, quem criou o mal? De onde vem o mal? Se você falar que o mal vem de Deus, então Deus não é o bem, ou Deus não é bom. E se falar que o mal vem das criaturas, você cria um problema, porque as criaturas não criam. Seja demônio, seja os seres humanos. Santo Agostinho vai tentar resolver isso dizendo o seguinte: o mal não existe. O que nós chamamos de mal nada mais é do que a ausência de bem. Assim como a luz é a escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Não é a ausência de bem. O mal não existe em si, e se o mal existir em si, se ele for uma realidade, nós temos que admitir que Deus fez o mal. E se Deus fez o mal, ele não pode ser bom, ele não pode ser o bem. Porque o bem não faz o mal. Na cultura medieval, a questão do universo refere-se à discussão sobre o quê? Número 3, tem a discussão sobre a questão dos universais. Na Idade Média, eles começaram a discutir o que eram os universais. O universal é um conceito geral, uma ideia geral, que representa várias coisas. Por exemplo, ser humano é uma ideia geral. Uma ideia que compreende vários seres. Por exemplo, nós aqui na sala. Todos nós aqui nos enquadramos no conceito de ser humano. Por essa ideia geral. Ou não? Tem alguém aqui que não é ser humano? Algum alienígena aqui na sala? Algum animal que não é racional? É o que saiu agora. É o que saiu. Então, se todos nós somos seres humanos, nós nos enquadramos na ideia geral, no conceito geral de ser humano. E qual que é a relação dessa palavra, ser humano, com a gente? É só um nome que inventaram para poder designar a gente, nós somos humanos. A diferença. Isso é um conceito mental que a gente abstrai, ou quando eu vejo o ser humano abstrai essa ideia que passa a habitar com a mente. Ou essa ideia ela é tão real, e é mais real que as próprias coisas. A ideia de ser humano, ela existe antes mesmo do ser humano existir. Existia onde? Na mente de Deus. Deus, antes de criar os homens, ele pensou nos homens para criá-los. Então a ideia geral de ser humano já existia na mente de Deus antes da criação. Antes dos seres existirem. Qual dessas três? São as três possibilidades aí. Realismo, a ideia geral, o conceito é real, existe independentemente das coisas e antes das coisas. O conceitualismo, que diz que nós abstraímos das coisas a ideia que passa a habitar nossa mente, é um conceito mental.
E o nominalismo é só um nome, o nome que nós usamos para diferenciar os seres. Tanto que em outras línguas, ser humano tem outros nomes. Em inglês, ser humano é o quê? Humano. Mesa é uma ideia geral, um conceito geral. Em inglês é o quê? Table. Cadeira, em inglês é o quê? Chair, né? Então tem outros nomes e mesmo assim isso vai dizer o seguinte, o nominalismo: não há relação entre as palavras e as coisas. As palavras são invenções arbitrárias dos seres humanos para poder designar e diferenciar as coisas. Próxima questão. Então é a ideia geral e a relação entre as palavras e as coisas, né? A discussão. Próxima questão. Para Thomas Aquino, a relação entre a fé e razão é melhor descrita como? Então Tomás de Aquino vai refletir sobre a questão entre fé e razão. Para ele elas são complementares. Essa é uma discussão medieval também. Uma discussão que levou a diversas posições. Para alguns, fé e razão eram inconciliáveis. A razão tentava explicar as coisas de forma lógica, racional e natural, enquanto a fé tenta explicar as coisas de forma sobrenatural. E muitas vezes, através do absurdo, credo ut intelligent, ou seja, creio para entender. Na verdade é credo absurdo, ou creio porque é absurdo. Se fosse racional, eu não precisava crer, porque eu compreenderia de forma natural. A fé vem justamente para suplantar essa concepção natural, para explicar aquilo que não pode ser explicado pela razão. Mas Santo Tomás de Aquino vai dizer que são complementares. A razão, ela nos ajuda a compreender aquilo que a gente crê. Santo Agostinho já tinha falado já isso antes, né? Creio para entender e compreendo para crer. Então, a razão nos ajuda a compreender aquilo que a gente acredita. Porque muitas vezes parece absurdo. De forma mais natural e simples. De forma racional e natural. Porque se não tomar já aquilo, é possível provar Deus, inclusive de forma natural. Porque tudo que existe tem uma causa. Então se o universo existe, ele tem uma causa. Qual que é a causa ou a origem do universo? A causa primeira de tudo que existe. Só pode ser Deus. Vai chegar a essa conclusão. Uma das provas da existência de Deus de Tomás de Aquino, né? Prova que não prova muita coisa, mas está aí na prova. Próxima questão. Qual filósofo medieval é conhecido por afirmar que a fidelidade, A verdade, qual? a verdade e a É a adequação do intelecto à realidade. Então, para Tomás de Aquino, a verdade é a adequação do intelecto à realidade. Ou seja, para conhecermos a verdade, nós precisamos adequar a nossa mente às coisas. Realidade. Se houver conformidade entre o que a gente pensa e o que as coisas são, aí nós temos a verdade.